No jantar de Natal, minha mãe zombou. Sua irmã comprou uma casa linda. Ela sorriu. E você, quando se arruma? Eu. Eu já me arrumei, só não convido quem duvida de mim. Ela ficou vermelha quando todos olharam. Eu detestava o Natal. Não sempre, claro. Certa vez ele estava associado ao calor, presentes, risos, mas nos últimos anos essa festa se transformou em um torneio anual, onde cada uma de nós tinha que provar que era a melhor. Este ano eu estava indo para ir à casa dos meus pais após 3 meses de quase completo silêncio. Algumas mensagens formais no chat geral, nenhuma ligação. Minha mãe escrevia raramente, mas cada uma de suas mensagens estava impregnada de censura. Clarissa simplesmente se calava. Quando estacionei perto da casa deles na periferia, vi o carro da minha irmã, um novo SUV cinza que brilhava sob as luzes de Natal. Apertei os lábios. Claro que ela havia chegado antes, sempre chegava primeiro. Ao abrir a porta, ouvi a voz da minha mãe. Alegre, entusiasmada, um tom que nunca usava quando falava comigo. E a cozinha é simplesmente encantadora. Bancadas de mármore, uma ilha no meio. Clarissa, mostre novamente essas fotos da sala de estar. Entrei na sala de estar, segurando um pacote de presentes. Minha mãe estava sentada no sofá ao lado de Clarissa, folheando algo no telefone dela. Clarissa sorria, suavemente, com aquela modéstia autossatisfeita que ela sabia representar tão bem. Gabe, seu marido, estava sentado na poltrona, segurando uma xícara de bebida quente e acenando com a cabeça para as palavras da sogra. Meu pai ainda não estava lá, provavelmente ainda no trabalho. Olá, disse eu, colocando o pacote ao lado da árvore de Natal. Minha mãe ergueu o olhar e seu sorriso desvaneceu. Ah, Belinda, você chegou. Não, que bom que você chegou. Ou estávamos esperando por você. Apenas uma constatação do fato, com uma nota quase imperceptível de desapontamento. Sim, cheguei, respondi tirando-a seu casaco. É Natal, afinal. Clarissa ergueu os olhos do telefone. Seu cabelo curto estava perfeitamente arrumado, a maquiagem impecável, como sempre. Apenas uma fina cicatriz perto da têmpora revelava que não éramos cópias idênticas uma da outra. Ela sorriu com os cantos da boca. Olá, irmãzinha. Faz tempo que não nos vemos. Sentei-me na cadeira em frente. Sim, estava ocupada. Com o trabalho, certamente, interveio minha mãe, voltando assim a atenção para o telefone de Clarissa. Belinda sempre está ocupada com o trabalho. Já Clarissa consegue trabalhar e pensar na família. Veja, acabaram de comprar uma casa. Num subúrbio, uma rua tranquila. Bons vizinhos. 3 quartos, 2 banheiros, garagem dupla. Eu ouvia em silêncio, apertando os dedos no braço do sofá. Era um ritual familiar. A mãe enumerava os feitos de Clarissa, enfatizando cada detalhe. E então, como se fosse uma coisa sem importância, acrescentava algo como: "E você vive alugando, não é?" Estou tão feliz que pelo menos uma das minhas filhas se estabeleceu direito, continuou Delores, acariciando a mão de Clarissa. Uma família de verdade, uma casa própria. É o sonho. Clarissa recostou-se no sofá, capturando meu olhar. Seus olhos brilharam com um desafio. Bem, nem todos têm a mesma sorte, mãe. Algumas pessoas têm outras prioridades. Eu sorri, tentando esconder a irritação. Então, eu tenho outras prioridades. Carreira, por exemplo. Carreira é ótimo, claro, disse minha mãe, esticando as palavras. Mas não se pode dedicar a vida toda ao trabalho. Clarissa também trabalha e não vai mal. E além disso, ela se deu bem, completei por ela. Eu entendi. Pairou um silêncio desconfortável. Gabe tossiu, tentando aliviar a tensão. Belinda, como vão as coisas? Você ainda trabalha naquela empresa farmacêutica? Cosmética, corrigi. Lavish and Reed, gerente regional de desenvolvimento de produtos. Parece complicado, ele concordou com a cabeça. Complicado, mas interessante. Minha mãe suspirou, colocando o telefone de lado. Belinda,
Eu simplesmente me preocupo com você. Você já tem 28 anos. Clarissa, na sua idade, já se casou, comprou uma casa, teve 3 filhos e salvou o mundo? Interrompi sem conter o sarcasmo. Clarissa franzia os lábios, tocando a cicatriz perto da têmpora, um hábito que ela tinha quando se irritava. Ah, não precisa ser assim, Belindo. Mamãe está apenas preocupada. Sim, vejo como está preocupada. Dolores endireitou-se, erguendo o queixo ofendida. Estou preocupada. Você vive sozinha em um apartamento alugado, não tem ninguém por perto, só o trabalho. Isso não é vida. Eu respirei fundo, contando até 5. Não agora, não hoje, não vou dar a ela essa satisfação. Mamãe, eu. E Clarissa, continuou Dolores, não me deixando terminar. Olhe para Clarissa, feliz, segura. O marido é bom e agora tem uma casa própria. Clarissa sorriu, fingindo modéstia, mas eu vi satisfação em seus olhos. Ela ganhou essa rodada e sabia disso. Belindo, disse ela suavemente, inclinando a cabeça. Quando você vai se estabelecer? Algo estalou dentro de mim todos esses anos, todas essas comparações, todas essas insinuações sobre minha inadequação. Eu sorri, friamente, calmamente. Já me estabeleci, Clarice. Ela levantou uma sobrancelha. É mesmo? É mesmo. 3 meses atrás, comprei um apartamento de 2 quartos no centro da cidade. Propriedade total, sem hipoteca. Simplesmente não convidei ninguém que duvidasse de mim. O silêncio era ensurdecedor. Dolores ficou paralisada com a boca aberta. Clarice ficou vermelha, apertando o telefone na mão. Gabe me encarou, tentando entender se eu estava brincando. O quê? Finalmente disse minha mãe. Você ouviu? Eu comprei um apartamento 3 meses atrás. Queria dizer antes, mas decidi esperar até que alguém perguntasse sobre a minha vida, em vez de simplesmente reclamar dela. Clarissa se levantou bruscamente. Você está mentindo. Eu peguei o telefone, encontrei as fotos e os documentos, coloquei-os na mesa diante deles. Aqui está o contrato de compra e venda. Aqui estão as chaves. Aqui está o endereço. Querem verificar? Dolores pegou o telefone, folheando as fotos. Seu rosto passou por várias fases: surpresa, desconfiança, irritação. Por que você não disse nada? Cruzei os braços sobre o peito. Porque sabia qual seria a reação. Vocês acabaram de se queixar de que eu não me estabeleci. Agora me estabeleci. E novamente não estão satisfeitos. Decidam de uma vez o que querem. Clarissa estava parada, tremendo de raiva. Seu rosto estava vermelho, os punhos cerrados. Você é arrogante. Sempre foi assim. Faz tudo para chamar a atenção. Para chamar a atenção? Ri. Eu comprei um imóvel para chamar a atenção? Clarissa, você está falando sério? Basta! Dolores se levantou, gesticulando com as mãos. Belinda, como você pode falar assim com a irmã? Ela está apenas preocupada com você. Eu também me levantei, pegando-os o casaco. Claro, ela sempre se preocupa, especialmente quando alguém ofusca seu triunfo. Nesse momento, a porta se abriu e o pai entrou. Noel parecia cansado, com uma bolsa sobre o ombro e pastas nas mãos. Olá, meninas! Desculpe o atraso, o caso se arrastou. Ele olhou em volta do quarto, percebendo a tensão. O que aconteceu aqui? Nada, papai, respondi colocando meu casaco. Só estou saindo. Feliz Natal. Belinda, espere. Mas eu já estava saindo. Atrás de mim ouvi a voz da minha mãe, indignada, sufocada de reclamações. Clarissa ficou em silêncio, e isso era pior do que qualquer palavra. Em casa, joguei meu casaco, larguei os presentes no sofá e me servi de um copo de vinho. O telefone vibrou. Um e-mail de trabalho. Abri e meus olhos se arregalaram. O projeto foi aprovado. Minha série Anti-Idade está entrando em fase de desenvolvimento. O orçamento foi aprovado, a equipe foi formada e a data de lançamento é para o próximo trimestre. Sorri, sentindo a adrenalina misturada com o triunfo. Isso pode se tornar o maior sucesso da minha carreira. Uma hora depois, já deitada no sofá, abri as redes sociais e vi a postagem de Clarissa.
uma foto da noite de Natal. Mãe, pai, Clarissa, Gabe, todos sorrindo. Legenda: Natal com os mais próximos. A verdadeira família é tudo o que temos. Eu não estava na foto, nem mesmo uma alusão. Coloquei um like, sorrindo friamente. O jogo apenas começou. O primeiro dia de trabalho, após o Natal, começou não com café, mas com uma reunião seca às 9, onde nosso diretor de marketing distribuía tarefas como balas. Eu estava sentada na sala de reunião, olhando para essa tela da apresentação e capturando meu reflexo no brilho preto da TV. Cauda alta, blusa escura, maquiagem mínima, traços definidos, corte de olhos familiar. Eu sempre me assustava um pouco quando me via de lado. Por um momento, parecia que via não a mim mesma, mas a Clarissa. Se não fosse pela cicatriz perto de sua têmpora, todos que nos conheciam mal ainda nos confundiriam. Belindo, você está conosco? A voz de Rachel, diretora de marketing, me trouxe de volta à realidade. Sim, claro, eu me endireitei. Repitam, por favor, o último slide. Ela acenou para o analista e uma tabela com concorrentes apareceu na tela. Eu vi o logotipo familiar e quase ri da absurdidade. Como vocês podem ver, continuou Rachel, no próximo trimestre, nosso principal concorrente planeja lançar uma nova linha anti-idade. A posição é muito semelhante à nossa: componentes naturais, ênfase na microbiota da pele, recusa de ácidos agressivos. Senti meus ombros se tensionarem. Vocês estão certos quanto aos prazos? Perguntei. Exatamente no próximo trimestre? Status pré-lançamento, interveio o analista. Eles já estão reservando espaços publicitários, além de terem vazado a apresentação para os distribuidores. Vazamento? Repeti. Sim. Ele mudou o slide. É uma captura de tela de uma plataforma fechada para os insiders. Alguém deles provavelmente não conseguiu segurar. Na tela apareceu uma página com a descrição do produto. Eu li as linhas e senti tudo gelar por dentro. Série anti-idade, voltada para 30 e mais. Promessa de texturas inteligentes, adaptadas ao microbioma. Até a formulação sobre restauração da barreira natural era suspeitamente familiar. Isso não é coincidência, disse eu baixinho. Parece que não, concordou Rachel. Por isso precisamos superá-los, ou pelo menos não ficar para trás. Uma tensão pairava no ar da sala. Alguém começou a discutir o orçamento, outro a alteração do plano de mídia. Eu quase não ouvia. Minha mente já estava ocupada com outros pensamentos. Vivelli, a linha anti-envelhecimento, o prazo, nosso prazo. E Clarisa, a gerente de marca sênior da Vivelli. Eu apertei a caneta com tanta força que as unhas se cravaram no plástico. Depois da reunião, eu me tranquei em meu escritório e abri o computador, digitando na linha de pesquisa da base de dados interna tudo o que se relacionava com vazamentos de dados. Nós tínhamos protocolos rigorosos de confidencialidade. Apenas eu, o chefe do laboratório e 2 químicos seniores tinham acesso à informação completa sobre a fórmula. O marketing só via os tópicos gerais. Para que a Vivelli fizesse algo tão semelhante, eles teriam que ter adivinhado de forma incrível ou alguém havia falado demais. Eu me recostei na cadeira. Uma foto de Natal veio à minha mente, da qual eu havia sido cortada como um elemento de composição mal sucedido. Pátria verdadeira. Pátria verdadeira, lar verdadeiro, marido verdadeiro, projeto verdadeiro. Eu queria jogar o telefone na parede. Em vez disso, liguei para uma ex-colega de outra empresa, Lina. Ela trabalhava há muito tempo na área e conhecia todos e tudo. Se algo vazava, era através de pessoas como ela. Belindo, olá. Sua voz soava excessivamente animada para essa manhã. Ouvi dizer que vocês têm um novo projeto. Dizem que é uma coisa incrível. Dizem. Arqueei a sobrancelha, embora ela não pudesse ver. Interessante, quem está dizendo isso? Ah, não comece, riu Lina. A nossa indústria é pequena.
Os bávaros são tagarelas, os marqueteiros são ainda piores. Ah, e sobre a Vivelli você ainda não ouviu nada? Perguntei com um tom inocente. Ah, sim, por sinal. Ela ficou em silêncio por um segundo. Sobre a nova linha deles, bem, há rumores que querem entrar na mesma nicha que vocês, tipo cuidado inteligente. Eles têm um novo gerente de marca lá. Clarisa, acho. Não lembro do sobrenome. Eu apertei os dentes. Ah, sim, minha irmã. Nossa, disse Lina, esticando a palavra. Gêmea? Gêmea, confirmei. É muito conveniente, não é? Conveniente não é a palavra certa, suspirou ela. Ouça, não sei os detalhes, mas ouvi que eles estão muito nervosos com o lançamento de vocês. E parece... Ela abaixou a voz. Dizem que alguém na sua empresa está saindo com alguém da Vivelli. Pode ser que algo tenha vazado por um travesseiro. Nossos funcionários têm o hábito incrível de falar quando não são perguntados, murmurei. Bem, obrigada, Lina. Vou precisar de uma garrafa quando tudo isso acabar. Desliguei o telefone e fiquei olhando pela janela. O reflexo no vidro me devolveu uma sombra estranha, muito familiar. Certa vez, nossos pais até nos confundiram quando nos olhavam de longe. Mesmas bochechas, mesmos olhos, mesmo contorno dos lábios. Depois, Clarissa ganhou uma cicatriz, uma linha fina e pálida perto da têmpora que ela agora escondia cuidadosamente com maquiagem. Mas eu ainda via, e daquele momento em diante pararam de nos confundir e começaram a nos comparar. Naquela noite fiquei olhando por muito tempo para uma velha fotografia que encontrei em uma gaveta. Duas meninas idênticas em casacos de Natal, ainda sem a cicatriz, ainda sem distância entre elas. Agora, essas duas meninas trabalhavam em empresas diferentes, desenvolvendo o mesmo produto, e ambas estavam prontas para se degolar para vencer. Quase ao mesmo tempo, o telefone tocou. Primeiro foi minha mãe. Belindo. A voz de Delores era doce como xarope. Queria perguntar como você está? Você não se ofendeu no Natal? Eu não quis ser má. Eu revirei os olhos. Tudo bem, mamãe. Eu só quero que você seja feliz, continuou ela. Olho para Clarisa e fico feliz. Ela é tão realizada e no casamento tudo vai bem. E na carreira, ela consegue fazer tantas coisas. Ótimo para ela, respondi secamente. E você trabalha e trabalha o tempo todo. Eu entendo. Você compensa a solidão, mas isso não pode continuar para sempre. Você vai ver, logo tudo se resolverá para você. Eu acredito. Só não se fixe no trabalho. Imaginei que ela diria algo semelhante a Clarisa, sobre como Belindo tem uma carreira tão boa e você, dona, por enquanto só tem família. Minha mãe sempre falava dos dois lados, como um árbitro experiente que na verdade só jogava lenha na fogueira. Mamãe, estou muito ocupada, disse eu, sentindo as têmporas se tensionarem. Ah, tenho um grande projeto. Se quiser falar sobre algo além de Clarissa, vamos adiar essa conversa. Eu apenas... Começou ela, mas eu já afastava o telefone do ouvido. Preciso correr. Boa noite. Desliguei antes que ela pudesse se ofender em voz alta. 20 minutos depois, o telefone vibrou novamente. Desta vez, o nome Papai apareceu na tela. Olá, filhinho. Sua voz estava cansada, mas calorosa. Olá, papai. Atrasou-se novamente no trabalho? Como sempre. Escuta, eu pensei. Podemos nos encontrar todos juntos? Você, Clarissa e eu, em algum café sem a mamãe. Quero... Ele hesitou. Quero apenas entender o que está acontecendo entre vocês dois. Suspirei. O que está acontecendo entre nós, pai? Nós apenas vivemos nossas vidas. Não me minta, ele disse suavemente. Vocês duas andam como cordas esticadas. No Natal, eu nem entendi o que aconteceu, apenas senti que algo estava muito errado. Vamos nos encontrar? Fiquei em silêncio, depois acenei com a cabeça, embora ele não pudesse ver. Está bem, só sem anotações. Prometo. No dia seguinte, estávamos sentadas em um pequeno café na esquina. Cheguei primeiro. 5 minutos depois, Clarissa entrou,
de casaco preto com a mesma bolsa que eu vi nas fotos de Natal. Nossos olhares se encontraram e por um segundo eu me senti em um espelho distorcido. A mesma postura, o mesmo gesto. Ela também tirou o chale com o mesmo movimento brusco. Ah, olá, disse ela, sentando-se à minha frente. Olá. Entre nós pairou um silêncio mais denso que o ar. Nós nos sentamos como duas versões de uma mesma pessoa a quem deram roteiros de vida diferentes. Meu pai chegou 10 minutos depois, ofegante, com uma pasta debaixo do braço. Desculpe, disse ele, sentando-se e enxugando a testa. Fui retido no tribunal. Nós pedimos comida. Eu escolhi uma salada. Clarissa escolheu sopa. Meu pai escolheu algo mais substancial. Ele tentou sorrir, mas eu vi a tensão em seus olhos. Então, começou ele quando o garçom se afastou. Podemos conversar normalmente? Sem... Ele acenou com a mão. Sem tudo isso. Ah, sem o quê, exatamente? Clarissa ergueu uma sobrancelha. Sem cérebro? Esclareci. Exatamente. Ele se alegrava por estarmos ao menos de acordo. Eu sei que há tensão entre vocês. Eu vejo isso há anos, mas ultimamente isso se tornou perigoso. Para todos. Eu não quero que vocês se tornem pessoas estranhas. Eu sorri de forma torta. A boa notícia é que já estamos quase lá. Não comece. Clarissa interrompeu bruscamente. Você mesma escolheu isso. Eu? Eu olhei para ela de forma zombeteira. Fui eu quem comprou a casa e colocou as fotos com a legenda Família de Verdade? Ela apertou os lábios. Foi um momento. Um momento de quê? Interveio o pai. Excluir Chester da verdadeira família? Pai, não dramatize. Afastou-se Clarissa. É apenas uma foto. Uma foto que diz mais do que qualquer palavra, disse eu friamente. Belinda. O pai me olhou. Não quero que você se sinta excluída. Tarde demais, engoli água. Mas não é isso o que importa. O que importa, então? Perguntou ele. Clarissa e eu nos olhamos uma para a outra, como duas peças de xadrez que não sabem quem deve fazer o primeiro movimento. No trabalho, disse ela. No trabalho, confirmei. Vocês não podem brigar até lá, suspirou o pai, cansado. Podemos, respondemos ao mesmo tempo. Por um momento, isso pareceu engraçado. Duas entonações iguais, o mesmo ritmo. O pai até sorriu. Vocês até falam em sincronia, disse ele. Vocês são gêmeas, que droga. Vocês deveriam ser as pessoas mais próximas uma da outra. Ser gêmeas não significa ser próximas, cortou Clarissa. Eu senti algo se contrair no peito em concordância, mas fiquei em silêncio. A conversa rapidamente desandou em acusações mútuas. Quem não disse o quê, quem não cumprimentou, quem não respondeu às mensagens. O pai tentou nos parar, mas em certo momento, Clarissa e eu simplesmente nos levantamos em sincronia. Não vejo sentido em continuar, disse eu. Também não, acrescentou ela, e nós nos viramos para a saída simultaneamente, deixando o pai à mesa, com duas tigelas quase intocadas à sua frente. Ao sair do café, nos esbarramos na porta. Literalmente. Você sempre tem pressa em ser a primeira, não é? Ela lançou. Você sempre tem medo de ser ultrapassada, respondi. Nós nos separamos em direções opostas, como duas imagens refletidas que se recusavam a coincidir. Naquela mesma noite, já em casa, recebi uma mensagem de Lina. Você está sentada? Escreveu ela. Só não jogue nada na parede. Eu revirei os olhos e digitei uma resposta. Escreva logo. 1 minuto depois, chegou uma foto. Um scan de algum documento com um carimbo de uma agência de detetives particulares. Embaixo, o nome do cliente, Clarissa Kershaw. Ela contratou um detetive, escreveu Lina, para reunir informações sobre você e seu projeto. Meu conhecido naquela agência diz que ela pediu tudo, desde contatos profissionais até vida pessoal. Meus dedos ficaram gelados. Eu fiquei sentada por muito tempo, olhando fixamente para a tela. Depois, devagar, colocou o telefone sobre a mesa.
Ótimo. Se ela quer guerra, vai ter guerra. No dia seguinte, fui a uma conferência setorial, a mesma onde estariam todos os que importavam. Um enorme hotel, lustres brilhantes, estandes com logotipos, rostos familiares por toda parte, a indústria da beleza, onde tudo se baseava na aparência e não no que realmente era. Aproximei-me de um grande estande com o logotipo da Vivelli. Sua equipe circulava ao redor, distribuindo folhetos. Na tela passava um vídeo sobre o futuro do cuidado anti-envelhecimento. Através da multidão, a vi. Clarissa estava ao lado de um balcão, conversando com algum distribuidor. Ela usava um terno branco que realçava perfeitamente sua silhueta. A maquiagem era como se saísse da capa de uma revista. Cabelos presos, uma fina cicatriz na têmpora quase imperceptível. Se eu não soubesse onde olhar, não a teria visto. O distribuidor não a viu. Ele viu duas grandes empresas, duas linhas de produtos e uma mulher que lhe prometia lucros. Eu me aproximei. Ela me notou primeiro. Seu sorriso mudou, ficou mais fino, mais frio. Ah, disse ela, visão dupla. Não, espere, é apenas minha sombra no espelho. Olá, eu acenei. Bom stand, quantas horas de marketing ele levou para inventar? O distribuidor se virou com curiosidade. Clarissa sorriu ainda mais. Nós não todos nos escondemos em laboratórios, respondeu ela docemente. Alguns de nós sabem trabalhar com pessoas. Sim, eu notei, eu disse passando os olhos pelos folhetos, especialmente com detetives particulares. Seu sorriso tremeu por um instante. Ela se recompôs rapidamente. Não entendo do que você está falando, disse ela com inocência. Claro que não, concordei. Assim como não entende como o lançamento de vocês coincide de forma estranha com o nosso em conceito e prazos. O distribuidor percebeu que estava na conversa errada e, murmurando algo sobre outro stand, se retirou. Clarissa deu um passo mais perto. Estávamos quase colados, como duas versões da mesma imagem em um teste de atenção. Encontre 10 diferenças. Nos negócios não há coincidências, disse ela baixinho. Há apenas quem consegue ser o primeiro e quem rouba ideias, acrescentei. Ah, que grande coisa ele é! Havia uma nota de escárnio em sua voz. Você realmente acha que toda a indústria gira em torno do seu projeto? Acho que você não é criativa o suficiente para inventar algo sozinha, retruquei, e que sua empresa talvez ficará muito irritada quando descobrir até onde você foi para obter inspiração. Ela me olhou por alguns segundos, então riu baixinho. Meus contatos, disse ela, são mais fortes do que suas tentativas de me assustar. Tenho o apoio dos distribuidores, recomendações, vendas estáveis. E você é apenas uma garota do laboratório que acha que suas fórmulas impressionam alguém. Senti algo dentro de mim clicar suavemente. Não foi doloroso, mas sim frio. A qualidade sempre supera o barulho do marketing, respondi, mesmo que alguém queira muito provar o contrário. Vamos ver. Ela brilhou os dentes. Vamos ver o que os números de vendas dizem. Nós nos viramos quase ao mesmo tempo, nos afastando em direções opostas. Eu sentia os olhares sobre mim. Alguém via nisso apenas uma disputa competitiva. Ninguém imaginava que era uma guerra familiar entre gêmeas que um dia dividiram o mesmo berço. Depois do almoço, exausta de conversas e apresentações, eu saí para o corredor, procurando um pouco de silêncio. Perto da máquina de água havia uma mulher que eu não via há 5 anos, alta, magra, com cabelos ruivos curtos. Ela se virou e sorriu amplamente. Belindo, você está falando sério? Rene, eu não acreditei nos meus olhos. O que você está fazendo aqui? Trabalhando, ela piscou. Laboratório Helix Labs. Nós agora somos subcontratados para várias marcas, inclusive... Ela fez uma pausa cheia de significado. Para Vivelli, eu senti algo se formando lentamente dentro de mim. Não um impulso, não um arroubo espontâneo, mas uma decisão clara. Nossa,
Eu sorri. Agora tudo o que é mais interessante acontece com você. Bem, não posso discutir. Ela riu. E você, como está? Ouvi dizer que se tornou uma grande coisa na Lavish and Reed. É isso aí. Eu dei de ombros. Trabalho com desenvolvimento de produtos e também tento não enlouquecer com a concorrência. Concorrência é bom, respondeu René. Ela mantém todos em forma. Quando é honesta, eu acrescentei. Ela me olhou com mais atenção. Você e Vivelli têm algo em vista? Digamos que sim. Eu sorri com o canto da boca. Nossos caminhos se cruzam um pouco. Eu estava pensando se faz sentido discutir algumas possibilidades de colaboração com aqueles que veem ambos os lados. Ah, com ambas as empresas, corrigi, embora soubesse o quanto tudo isso soava simbólico. Se você, claro, não se importa de beber um vinho e conversar sobre a indústria. Ela inclinou a cabeça. Vinho, indústria e guerras familiares? Você sabe como me interessar, Belindo. Eu senti algo parecido com um plano se formando em mim. Se Clarissa contratou um detetive para vasculhar minha vida, então vou encontrar uma maneira de dar uma olhada no laboratório dela. Não pelo caminho direto, mas pelo caminho tortuoso, através de subcontratados, através de pessoas que sabem onde estão os verdadeiros pontos fracos das fórmulas. René me passou um copo de plástico com água. Então, escreverei para você à noite, disse ela. Vamos conversar sobre possibilidades de cooperação. Peguei o copo, olhando-a nos olhos. Ótimo, porque parece este jogo está apenas começando a chegar a um novo nível. Tudo começou com um simples e-mail do fornecedor. Infelizmente, o fornecimento de ácido hialurônico está atrasado por um período indeterminado devido a problemas técnicos na produção. Li a carta 3 vezes, sentindo o frio subir pela espinha. Problemas técnicos. Em uma empresa que funcionou sem falhas por 5 anos. Discou o número do gerente de vendas deles. Olá, é Belinda Kershaw, da Lavish and Reed. Sobre sua carta. Ah, sim, desculpe. A voz do outro lado da linha era muito formal. Uma situação inesperada. Esperamos resolver em 3 semanas. 3 semanas? Senti meus dedos se tensionando no fone. Ah, nós temos um contrato com prazos fixos. Você sabe que sem esse componente não podemos concluir a produção. Eu entendo, mas... Ele murmurou. Tivemos que redirecionar nossas capacidades para outro cliente. Pedido prioritário. Eu fechei os olhos. Quem? Eu não posso revelar. Vivelli Beauty, interrompi. O silêncio do outro lado disse mais do que qualquer confirmação. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada por muito tempo, olhando para a parede. Clarissa fez isso. Ela usou suas conexões para bloquear meu fornecimento. Não diretamente, não abertamente. Simplesmente transferiu o dinheiro para onde era necessário e agora meu projeto está parado por 1 semana, se não mais. Eu sorri friamente, sem humor. Bem, se ela quer jogar sujo, eu também sei. No dia seguinte, encontrei-me com René em um pequeno bar na periferia. Ela chegou de jeans e suéter, parecendo muito mais relaxada do que na conferência. Então, disse ela, pedindo vinho tinto, do que você queria falar? Eu me inclinei mais perto, baixando a voz. Sobre a Vivelli. Sobre sua nova linha anti-envelhecimento. Você trabalha para eles como contratada? Sim, ela acenou com cautela. Nós testamos suas fórmulas para estabilidade e segurança. E os resultados? Ela ergueu uma sobrancelha. Belindo, eu não posso simplesmente divulgar informações confidenciais. Eu não estou pedindo informações confidenciais. Eu sorri. Só uma impressão geral. Eles têm pontos fracos? Rene ficou em silêncio, girando o copo em suas mãos. Então suspirou. Há um problema. Sua fórmula é muito instável em contato com certos níveis de pH da pele. Alguns testadores tiveram irritações. Não críticas, mas suficientes para levantar questões. Eu acenei, memorizando cada palavra. Eles sabem disso? Claro que sabem. René encolheu os ombros.
mas decidiram correr o risco. Dizem que vão conseguir corrigir até o lançamento em massa, mas eu não estou tão certa. O prazo é muito apertado. Eu me recostei na cadeira, sentindo um plano se formar em minha cabeça. Se a fórmula de Clarissa tiver problemas e ela os ignorar, eu posso usar isso. Não abertamente, mas de forma sutil, através das pessoas certas, pelos canais certos. Obrigada, eu disse. Isso ajuda. Rene me olhou atentamente. Você não vai fazer nada de bobo, vai? Eu sorri. Ah, claro que não. Só estou interessada nos concorrentes. Ela não acreditou, mas ficou em silêncio. As 2 semanas seguintes foram um caos. Encontrei um fornecedor alternativo de ácido hialurônico, pagando o dobro pelo processo de produção urgente. Paralelamente, acertei com alguns testadores da Vivelli, através de conhecidos, através de velhos contatos. Nada ilegal, apenas troca de informações. Eles me contavam sobre suas experiências, eu ouvia e reunia provas de que a fórmula da Clarice estava longe do ideal, mas isso foi apenas o começo. Certa noite, sentada ao computador, recebi uma mensagem do departamento de marketing. Eles enviaram um rascunho da nossa campanha publicitária, slogan, linha visual, conceito. Cuidado inteligente para mulheres inteligentes, confie na sua pele. Fiquei olhando para a janela. 1 hora depois, saí nas redes sociais e vi uma postagem da Vivelli, sua nova campanha. Escolha inteligente para a beleza real, ouça sua pele. Quase idêntico. Rangei os dentes. Isso não podia ser mais uma coincidência. Alguém estava vazando informações. Ou era conosco, ou com eles. Ou talvez em ambas as direções ao mesmo tempo. Escrevi para a Rachel, diretora de marketing. Urgente! Precisamos mudar a campanha. A Vivelli está usando quase o mesmo slogan. A resposta chegou 5 minutos depois. Meu Deus, como eles descobriram! Foi uma apresentação fechada. Não respondi. Em vez disso, liguei para a Moalina. Escuta, disse eu sem cumprimentar. Nós temos um vazamento. Sério? Alguém está passando informações para a Vivelli. Ou talvez o contrário, respondeu Lina. Talvez eles também tenham alguém que fala demais. É possível. Eu esfreguei a têmpora. Mas isso não me ajuda. Nós precisamos lançar em 3 semanas e eles estão literalmente copiando cada um dos nossos passos. Então faça o mesmo, disse Lina simplesmente. Você não é uma santa, Belindo. Se eles estão jogando sujo, jogue ainda mais sujo. Eu desliguei o telefone e fiquei sentada por muito tempo no escuro do meu escritório, olhando para a tela do computador. O reflexo da tela se refletia no vidro da janela e, por um momento, eu vi novamente a mim mesma. O contorno do rosto, a expressão dos olhos, tão parecido com Clarissa, tão parecido com alguém que está pronto para cruzar a linha. Eu cruzei. Por meio de meus contatos na logística, eu consegui atrasar a entrega de componentes para a Vivelli por 1 semana. Não para sempre, apenas um pouco para retardar. Problemas técnicos no armazém, burocracia, papelada. Nada de criminoso, mas o suficiente para que o prazo de entrega fosse arruinado. No mesmo dia, descobri que Clarissa fizera o mesmo com os meus materiais de embalagem. Estávamos em guerra, como 2 generais jogando no mesmo tabuleiro e usando as mesmas estratégias. E cada ataque seguinte se tornava mais sujo. Naquela noite, já em casa, abri uma garrafa de vinho e sentei-me no chão da minha sala de estar, olhando para o teto. O telefone vibrava. Mensagens, ligações, perguntas de colegas. Ignorei tudo, até que meu pai ligou. Não queria atender, mas atendi. Alô, disse eu, cansada. Belinda, sua voz era séria. O Mark me ligou. Lembra dele? Ele trabalha como comprador em uma das grandes redes. Contou sobre você e Clarissa. Ele suspirou. O que vocês estão fazendo, meninas? Estamos trabalhando, respondi brevemente. Isso não é trabalho? Disse ele. Isso é guerra, e ela está indo além da razão. Pai, eu não quero discutir isso. Bem, eu quero.
Ele elevou a voz, o que era raro, porque o que está acontecendo entre vocês pode destruir não apenas suas carreiras, mas também a vida de muitas outras pessoas. Eu fiquei em silêncio. Eu tirei o dia de folga, continuou ele. Vou visitá-la amanhã e vamos conversar, normalmente, sem fugir. Pai, amanhã, Belinda. Ele desligou o telefone. No dia seguinte, ele apareceu às 11 da manhã. Eu abri a porta e vi seu rosto cansado, a bolsa sobre o ombro. Ele entrou sem esperar por um convite. É um apartamento bonito, disse ele, olhando em volta. Você nunca me mostrou depois de comprá-lo. Não houve tempo, respondi, fechando a porta. Ele sentou-se no sofá, eu, em frente, na cadeira. Entre nós pairou um silêncio pesado, como uma manta de chumbo. Quero falar sobre o que aconteceu quando você tinha 6 anos, disse ele finalmente. Eu me encolhi. Não, Belindo. Não, papai. Nós não falamos sobre isso. É exatamente por isso que você precisa. Ele se inclinou para a frente. Porque essa cicatriz na testa de Clarissa não é apenas uma marca física. É uma marca que sua mãe transformou em arma. E agora vocês duas estão presas nessa guerra que começou 22 anos atrás. Eu apertei os lábios. Não sou culpada pelo que aconteceu. Eu sei, disse ele suavemente. Você era uma criança. Foi um acidente infeliz. Vocês estavam brincando, você a empurrou levemente, ela caiu de maneira infeliz. Ninguém é culpado. Mas a mãe... Ele passou as mãos pelo rosto. A mãe nunca deixou Clarissa perdoar isso. Ela sempre a lembrava de que você arruinou sua aparência, que agora vocês não são iguais, que Clarissa tem que compensar isso, alcançando mais. Não estou pedindo perdão pelo que aconteceu há 22 anos, disse eu com dureza. Se Clarissa quer carregar essa mágoa por toda a vida, é escolha dela. Mas você também carrega, respondeu ele baixinho. Culpa, você carrega culpa e por isso tenta provar que não é pior, que você também tem direito ao sucesso. E isso é normal, Belindo, mas não assim, não através da destruição uma da outra. Eu me levantei. Pai, agradeço que você tenha vindo, mas não posso discutir isso agora. Tenho um lançamento em 2 semanas. Preciso me concentrar. Ele me olhou por um longo tempo, depois se levantou devagar. Tudo bem, disse ele, mas lembre-se, quando tudo isso acabar, você terá apenas uma irmã, e nenhum trabalho vale a pena perdê-la. Ele saiu, me deixando sozinha com suas palavras, mas eu não podia parar, o lançamento estava muito próximo. Eu havia investido tudo nesse projeto, tempo, dinheiro, reputação. Se eu desistisse agora, Clarissa venceria. E minha mãe estaria certa, e todos esses anos de luta teriam sido em vão. Enquanto isso, o laboratório me enviou um relatório. Eu o abri sentada à minha mesa de trabalho e senti um frio se espalhando pelas veias. Instabilidade da fórmula em temperaturas acima de 25 graus. Recomenda-se testes adicionais antes da produção em massa. Eu reli 2 vezes. Depois olhei para o calendário. Faltavam 12 dias para o lançamento. Testes adicionais levariam pelo menos 1 mês. Eu podia parar. Podia adiar o lançamento, fazer os testes, garantir que tudo fosse seguro. Ou podia arriscar. Olhei para a tela do computador, onde em mais um e-mail, o marketing me lembrava dos espaços publicitários reservados, dos acordos com distribuidores, dos investimentos que não poderiam ser recuperados se não cumpríssemos os prazos. Fechei o relatório e escrevi para o laboratório. Entendi. Continuamos conforme o plano. Faremos ajustes de campo após o lançamento, se surgirem problemas. Naquela mesma noite recebi uma mensagem anônima, sem assinatura, sem nome do remetente. Apenas o texto. Vivelli tem um problema semelhante com a fórmula. Reações alérgicas ao contato com certos tipos de pele. Eles também ignoram os alertas. Lançamento em 9 dias. Fiquei olhando para a tela, atônita. Clarissa estava fazendo a mesma coisa. Ela também corria riscos. Ela também colocava a segurança das pessoas em jogo apenas para me superar. Ambas havíamos cruzado a linha.
Na semana seguinte, eu consegui adiar a entrega da Vivelli por mais 5 dias, através de um conhecido em uma empresa de logística por problemas técnicos, por uma papelada burocrática. Clarisa fez o mesmo com meus materiais de embalagem. Eu descobri isso através do meu gerente de suprimentos, que quase chorou de impotência. Nós estávamos sabotando uma a outra, como dois jogadores que esqueceram que não estão jogando um contra o outro, mas contra o tempo. O lançamento estava se aproximando, o meu em 4 dias, o dela em 6. Eu mal dormia, verificava cada etapa da produção, cada lote, cada entrega. Tudo tinha que ser perfeito, tudo tinha que funcionar. E então, às 23h45, 3 dias antes do lançamento, David, o chefe do laboratório, me ligou. Belindo, sua voz tremia. Nós temos um problema. Sério. Eu apertei o telefone. Fala. Nós realizamos o teste final com um grupo de foco, 25 pessoas. 3 delas tiveram reações alérgicas graves, vermelhidão, coceira, inchaço. Um deles foi parar no hospital. Eu senti o chão desaparecer debaixo dos meus pés. O quê? A fórmula é instável, ele disse rapidamente, quase sem ar. Nós avisamos, mas você insistiu em continuar. E agora, se esse produto chegar ao mercado... Belindo, isso pode se tornar um escândalo em massa, processos judiciais, crise de reputação. A empresa pode não sobreviver. Eu estava sentada na escuridão do meu apartamento, ouvindo suas palavras e sentindo tudo desmoronar por dentro. Pare as entregas, sussurrei. Eu não posso. Sua voz falhou. Parte da produção já está a caminho. Você mesma negociou prazos mais rápidos, lembra? Metade do partido já está nos armazéns dos distribuidores. Não vamos conseguir chamá-los de volta antes do lançamento. Eu fechei os olhos e, naquele momento, outro telefone tocou. O trabalho. No visor apareceu um nome que eu não esperava ver. Clarissa. Peguei o fone e ouvi sua voz, trêmula, ansiosa, como não a ouvia há 10 anos. Belindo, disse ela, precisamos conversar, agora mesmo. Eu levantei lentamente o fone de trabalho ao ouvido, ainda ouvindo o barulho de David na linha. David, eu ligo de volta, disse eu calmamente. Ninguém envie nada, não fale com ninguém. Congele tudo o que puder. Tudo significa tudo. Mas... tudo, repeti. Daqui a meia hora estarei no escritório. Desliguei o telefone e finalmente respondi à minha irmã. Que momento maravilhoso para conversas de irmãs, disse eu com uma voz surpreendentemente calma. Você também está com o mundo desabando, ou é só eu? Do outro lado da linha, ela expirou como se tivesse corrido o dia todo. Tudo está pegando fogo aqui também. Sua voz falhou. No grupo de testes de alergia, 2 de 20, um caso quase anafilático. O laboratório está gritando, os advogados estão gritando, a administração está gritando. Fiquei paralisada. Nós temos 3 de 25 e 1 no hospital, respondi. Parabéns, nós duas estamos novamente em apuros. Entre nós pairou um breve silêncio. Então ela disse, não é pelo telefone, nós precisamos nos encontrar no seu escritório ou no meu, até mesmo no estacionamento. Eu não acredito que estou dizendo isso, mas nós ou afundamos juntas ou de alguma forma conseguimos nadar juntas. Venha até mim, disse eu. Eu aviso a segurança. 40 minutos depois, estávamos sentadas no meu escritório. O escritório noturno parecia doentemente iluminado. Lâmpadas, monitores, paredes frias. Até mesmo no reflexo nas portas de vidro, nós parecíamos artificialmente iguais. A mesma linha da mandíbula, o mesmo ângulo da cabeça, o mesmo gesto. Ela, assim como eu, girava nervosamente o pulso nos dedos, e apenas a cicatriz perto de sua têmpora cortava esse espelho com uma fina linha pálida. Quantos vocês já despacharam? Perguntou ela sem preâmbulos. Metade do lote, respondi eu. Parte já está nos armazéns dos distribuidores, parte está a caminho. Com você? Quase o mesmo. Ela esfregou a têmpora como se a cicatriz tivesse começado a coçar de repente. Se isso tudo for parar nas prateleiras,
Nós seremos destruídos, ambos. Eu acenei com a cabeça. Você sabia dos riscos? Perguntei. Ela me lançou um olhar oblíquo. Claro que sabia. O laboratório nos advertiu. Eu esperava que conseguíssemos fazer os ajustes necessários, que os problemas seriam pontuais, que o marketing superaria os riscos. Parece familiar? Eu torci o nariz. Muito. Ela ficou em silêncio por um momento, depois expirou. Eu fiz uma besteira. Bem-vinda ao clube, disse eu. A taxa de adesão é a reputação e a possível responsabilidade criminal. Muito engraçado, sussurrou ela, mas no canto da boca, um sorriso nervoso se esboçou. Você entende, não é? Se os escândalos explodirem de ambos os lados, isso não será apenas aconteceu por acaso, todo o mercado está em choque. Isso será esse par de gêmeas loucas quase queimou metade do estado. Imaginei involuntariamente os títulos, nossos rostos expostos lado a lado, duas mulheres idênticas, duas empresas diferentes, dois fracassos, e uma mãe lendo essas notícias, apertando os lábios, e um pai pensando mais uma vez que poderia ter feito algo para impedi-lo se estivesse por perto mais vezes. Não precisamos de títulos com gêmeas loucas, disse eu. Precisamos de um plano. Sim, Clarissa sentou-se mais ereta. Eu pensei a caminho daqui. Oficialmente é improvável que consigamos fazer algo antes da data de lançamento. Orçamentos, acordos, obrigações legais. Se simplesmente dissermos, oi, sabe, um produto um pouco perigoso, desculpe, seremos destruídos pelos nossos próprios. Então, precisamos agir antes que todos acordem oficialmente, disse eu. Não através de releases de imprensa, através das pessoas, através da cadeia. Você fala como um gênio do crime, ela resmungou. Mas, sim, nós desenrolamos o mapa de distribuição na mesa. Minha rede, a rede dela. Parecia duas redes de vasos sanguíneos em um corpo comum. Em algum lugar se cruzavam, em algum lugar iam paralelas. Aqui temos um distribuidor em comum, eu disse apontando com o dedo. Northland Retail. Se nós bloquearmos seu armazém, vamos parar simultaneamente parte da sua e da minha produção. Eles farão o que eu disser. Ela tocou em outro ponto. Eles têm medo de perder nossa rede. É mais fácil para eles culpar problemas logísticos do que lidar com processos de clientes. E aqui tem uma pessoa, acrescentei, marcando 3 armazéns. Ele odeia a burocracia e adora dinheiro em espécie. Se pedir corretamente, é possível obter um bloqueio repentino da partida, devido à não conformidade dos documentos. Está bem, disse ela finalmente. Vamos admitir que paramos o máximo de partidas, mas algo sempre escapa. Sempre escapa. E então? Então temos que estar preparados para um inferno local em chamas, e não global, respondi. Você fala como se isso já tivesse acontecido, disse ela com um sorriso irônico. É apenas lógica, dei de ombros. Além disso, não quero acabar em uma reportagem com você. Ah, acredite, é mútuo, retrucou ela. Trabalhamos a noite toda. Ligamos para os distribuidores, escrevemos cartas urgentes com frases burocráticas, bloqueios internos. Não podíamos dizer a verdade, mas também mentíamos com cuidado. Suspensão temporária, verificação adicional necessária, correções logísticas. Todos esses eufemismos que as grandes empresas usam para encobrir o pânico. Por volta das 4 da manhã, eu me peguei pensando em algo estranho. Clarissa e eu sempre trabalhamos melhor quando estávamos em lados opostos. Quando éramos crianças, conseguíamos resolver qualquer quebra-cabeça em 5 minutos se trabalhássemos juntas. Depois, paramos de fazer qualquer coisa juntas, exceto brigar. Mas perto do amanhecer, consegui fazer mais do que eu esperava. Parte das remessas foi devolvida aos armazéns com a alegação de erro de marcação. Parte ficou suspensa no status, aguardando esclarecimento. Alguma coisa certamente irá passar, mas não mais um tsunami, apenas uma onda baixa. Estávamos sentadas no chão do meu escritório, encostadas na estante.
copos vazios de bebidas estavam espalhados ao nosso redor. Os notebooks zuniam suavemente. Eu te odeio, disse Clarissa de repente. Os sentimentos são mútuos, respondi automaticamente. Nós ficamos em silêncio. E, apesar disso, não conheço ninguém que pegue uma ideia tão rapidamente, acrescentou ela. Isso é irritante. É genética, retruquei. Nós somos uma fábrica de decisões loucas e uma fábrica de erros. Ela bateu a cabeça na estante. Imagine se a mamãe descobrisse sobre essa noite, ela não diria vocês são idiotas. Ela diria, Clarissa, como você pôde envolver Belinda nisso? Ela está sempre tentando ser boa. Ou, Belinda, enfim você fez algo sério, e não uma das suas químicas com tubos de ensaio, acrescentei. Nós duas sorrimos, embora estivéssemos cansadas. Escuta, disse ela subitamente ficando séria. Eu sei que você pensa que eu tenho rancor de você a toda a vida. Por causa disso, sua mão se moveu involuntariamente em direção à cicatriz, mas ela se deteve no meio do caminho. Mas eu não quero falar sobre isso. Tudo bem, interrompi eu. Eu também não quero, agora. Ela acenou com a cabeça como se fosse a escolha certa. Quando saí do escritório ao amanhecer, o céu já estava clareando. Clarissa caminhava ao meu lado. Nós ficamos em silêncio até chegarmos ao estacionamento. Eu olhei para ela, sentindo que tudo o que havíamos feito naquela noite ainda nem havia começado a mostrar suas consequências. O telefone vibrou. Mensagem de David. Primeiro caso oficial de reação em um comprador. Foto anexada. Abri a foto e senti a garganta se fechar. Era apenas o começo. A primeira semana após o lançamento mais parecia um campo minado do que um trabalho. O marketing fingia que tudo estava seguindo o plano. Banners bonitos, rostos sorridentes, textos inspiradores. Em paralelo, o departamento jurídico preparava modelos de respostas para as reclamações, que já começavam a surgir. Tivemos sorte, se é que se pode chamar isso de sorte, de que Clarissa e eu realmente conseguimos interceptar a maioria das remessas. As reações foram, mas não em massa, locais, isoladas, embora desagradáveis, alguns rostos queimados, alguns posts agressivos nas redes sociais. Eu e a equipe respondíamos pessoalmente a cada reclamação, oferecendo compensações, consultas médicas, produtos adicionais. Os juristas me odiavam em silêncio por isso, mas era a única chance de não transformar o problema em uma bola de fogo. A Vivelle fazia o mesmo. Eu via pelos sinais indiretos, ações repentinas de devolução de dinheiro, fórmulas atualizadas, repentinas menos de um mês após o lançamento. Nosso fracasso era um reflexo e, paradoxalmente, foi exatamente isso que nos salvou. O mercado atribuiu a situação à crise geral de pressa na indústria e não a 2 sobrenomes específicos. Depois de 3 semanas, sem dormir e sem comida normal, eu descobri que podia respirar um pouco mais fundo, não com todo o peito, mas já não apenas com a ponta dos pulmões. O preço desse alívio foram tiques nervosos nos colegas, despesas adicionais das empresas e nossas reservas internas de adrenalina. Clarissa e eu, mas estávamos de pé, pelo menos por enquanto. Uma noite, um mês após o lançamento, Clarissa e eu estávamos sentados em um pequeno bar perto da minha casa. Ela mesma havia sugerido se encontrar, não no escritório, não no carro, mas como pessoas normais. Fiquei intrigado com a própria formulação. Quando é que fomos normais? O bar estava meio vazio. Nós nos sentamos em um canto, pedimos vinho. A luz caía de tal forma que nossos rostos se refletiam na janela escura, e eu via 2 sombras idênticas se movendo quase em sincronia. Quando eu tocava o copo, ela também. Quando eu cruzava as pernas, ela fazia o mesmo 1 minuto depois. Isso sempre me assustava um pouco e, ao mesmo tempo, me acalmava de forma estranha. Sabes do que eu tinha mais medo? Disse ela de repente. Que te prendessem? Perguntei. Isso seria honesto, resmungou Clarissa. Não, eu tinha medo de que, quando tudo isso estourasse, a mamãe ficasse do seu lado.
E, na minha, quase engasguei com o vinho. Você é a filha de ouro dela. Era, ela corrigiu. Até você comprar um apartamento e se transformar em... Olhem, minhas duas filhas são tão bem-sucedidas. É tudo mérito meu. Ela teria encontrado uma maneira de transformar sua responsabilidade no meu pecado. Ela tem talento para isso. Girei o copo em minhas mãos. Ela diria que eu não só estraguei seu rosto, mas agora também sua carreira. Respondi. Clarissa se tensionou, mas não desviou o olhar. Então, finalmente chegamos a isso, é? Ela riu baixinho. Você mesma está levando a isso, disse eu. Mas sim, estamos dando voltas em torno disso há muito tempo. Ela passou lentamente o dedo pela fina linha branca perto da têmpora. Normalmente, ela a escondia sob uma camada de creme de base, mas hoje o corte era quase imperceptível, mais real como uma dobra em uma página que foi dobrada com muita força. Eu sei como isso parecia para você, começou ela, como se eu tivesse passado a vida com uma faca no seu pescoço. Você é culpada, você me fez isso, você tem que pagar. Mas ela respirou fundo. Na verdade, era mais a mamãe do que eu. Eu desconfiava, disse eu. Ela nunca falou disso comigo diretamente, mas toda vez que você vencia a escola, o namorado, o emprego, eu via em seu olhar alívio, como se o mundo estivesse restaurando a justiça. Comigo ela era mais direta. Clarissa sorriu de forma torta. Você entende, dona, que é mais difícil para você. Você tem essa marca, então você precisa se esforçar 2 vezes mais para que ninguém pense que sua irmã é melhor. Ela provavelmente achava que isso era um discurso motivador. Ótima terapia, joguei eu. Ela repetia isso por anos, continuou a irmã, e eu não é que eu acreditasse em cada palavra, mas isso ficou na minha cabeça. Sempre que eu conseguia algo, eu ouvia sua voz. Bem feito, Clarice. Assim você compensa a sua feia cicatriz. Sempre que você conseguia algo, eu também ouvia. Isso não está certo. Ela já é. Ela não terminou a frase. E você sabia muito bem que não foi um golpe de faca intencional, mas sim uma queda desajeitada de uma cadeira. Disse eu. Nós estávamos brincando, eu te empurrei e você bateu com a cabeça no canto. Fim da história. Sim, ela assentiu. Eu me lembro. Não tão claramente quanto a mamãe contou, mas o suficiente. E para ser honesta, ela deu de ombros, como se estivesse se livrando de um peso invisível. Na verdade, não é tão ruim assim. O quê? Eu arqueei a sobrancelha, cética. A cicatriz, disse ela. Se você soubesse como isso deixa Gabe louco, sério, ele tem algum tipo de fetichismo por periculosidade leve. Diz que eu pareço menos perfeita e mais viva. Então, ela levantou o copo. Obrigada, acho. Eu não consegui segurar o riso. Autêntico, áspero, um pouco rouco. Sério? Nós acabamos de passar por operações meio legais para resgatar o mercado de nossas fórmulas e agora você sai com meu cicatriz é sexual, tudo bem? E o que, não é verdade? Ela sorriu mais amplamente. Não estou dizendo que eu perdoei imediatamente lá há 6 anos, mas agora, quando olho no espelho, é apenas uma característica, não é um estigma. E honestamente, às vezes eu até me sinto feliz por não sermos idênticas. Isso liberta. Eu olhei para ela. A tensão que existia entre nós por anos pareceu se dissolver um pouco. Então, ela sacudiu o cabelo, cobrindo a cicatriz. Tipo paz? Tipo paz, repeti, sem promessas de que não vamos querer sufocar uma a outra com um travesseiro novamente. Ah, isso seria desonesto, concordou ela. Eu sei meus impulsos. Nós nos entreolhamos e rimos novamente. Há uma condição, acrescentei. Se você contratar um detetive novamente para vasculhar minha vida, eu encontrarei uma maneira de fazer com que sua próxima campanha publicitária seja lançada com desenhos animados infantis, na seção Recomendado para menores de 6 anos. Concordamos, assentiu ela seriamente.
e você não mais interferirá em minhas remessas, porque não quero passar outra noite ao telefone explicando por que essa essência cítrica ficou presa na fronteira. Está bem, disse eu, que as próximas crises sejam pelo menos não compartilhadas. Nós bebemos. Pela primeira vez em muito tempo, eu senti que bebia não para esquecer, mas para sentir o momento. Algumas semanas depois, nós dois fomos visitar meus pais. Delores nos recebeu com o mesmo olhar atento que sempre usava quando avaliava resultados. Vocês duas estão juntas? Sua voz soou como um tiro. Imagine só, disse eu. Nós às vezes não apenas brigamos. Nós apenas queríamos visitar, acrescentou Clarissa. Ver como você e papai estão. A mãe, como se não tivesse ouvido falar do pai, começou a perguntar sobre o trabalho, as vendas, os prêmios, recompensas, perspectivas. Ela pouco se importava com quantas noites passamos salvando a pele alheia de nossos próprios erros. Ela se importava com quão lucrativas parecemos. Eu me peguei pensando que isso não mais me machuca como antes. Cada um de seus elogios passivo-agressivos era refletido em uma parede invisível que Clarissa e eu, de repente, aprendemos a manter juntas. Quando a mãe disse novamente: Mas você vê, Clarissa, você é casada e não está atrás em sua carreira. Belinda também é muito capaz, claro, mas olhei para minha irmã, ela olhou para mim e, em vez do habitual lampejo de inveja, nós duas rolamos os olhos ao mesmo tempo. Papai estava parado na porta da cozinha, observando a cena. Quando Clarissa e eu passamos por ele, ele piscou levemente. Depois do almoço, saímos para o quintal, ficamos no ar frio, olhando para a longa sombra da casa. Ela nunca vai mudar, disse Clarissa. E que se dane, respondi. O importante é que a gente muda. Isso soa muito como coach. Ela fez uma careta. Eu tive que ler algumas coisas enquanto você corria com detetives, retruquei. Ela sorriu. Então, talvez seja a hora de fazer algo realmente estranho, disse ela. Quero te apresentar a alguém. Ao psicoterapeuta da mamãe, que ela me manda em cada terceiro e-mail. Com o homem com quem eu mesma não me importaria de levar para a cama, se não fosse casada, respondeu ela sem qualquer sombra de vergonha. Também é uma forma de terapia. Eu me afastei. Isso foi um elogio ou uma ameaça? Foi um favor de irmã, declarou ela. Gabe trabalha com um consultor na farmacêutica, Liam Ferg, inteligente, sarcástico, com um senso de humor normal. Não é um idiota. Isso já é uma raridade por si só. E você decidiu que, se ele lhe agrada, então automaticamente vai me agradar também? Levantei uma sobrancelha. Nós por um minuto somos gêmeas, lembrou ela. Nós compartilhamos não apenas genes, mas também o gosto por homens, como mostra a triste estatística. Então, se eu não posso explorar essa direção, que você pelo menos ganhe. Você acabou de me chamar de prêmio, observei. Você não é um prêmio, você é uma compensação kármica, esclareceu ela. Oh, curvo assim, eu ri. Está bem, disse eu, mas se ele se revelar um idiota, vou te cobrar isso pelo resto da vida. Com as mãos, ela concordou com a cabeça. Alguns meses depois, a crise da teia começou a se dissipar definitivamente. Nossas fórmulas renovadas realmente se provaram melhores. Nós, sem combinar, nos infiltramos nos pontos mais dolorosos um do outro e tiramos o melhor de lá. Parte da indústria sussurrava, impressionada, sobre o incrível salto de qualidade. Parte era cética e suspeitava que havia algo errado, mas não tinha provas. Clarissa e eu ganhamos novas rugas e um segredo compartilhado. Aquela noite no meu escritório, quando salvamos não apenas os negócios, mas também a nós mesmas do fracasso total. Para o mundo, éramos apenas duas mulheres, trabalhando em empresas diferentes. Para nós mesmas, éramos duas idiotas que quase arruinaram metade da indústria, tentando provar algo material.
Conheci Liam em um jantar na casa de Clarissa. Ele era exatamente como ela havia descrito, inteligente, com um olhar irônico sobre a vida e sem ilusões desnecessárias. Discutimos sobre a regulamentação da indústria farmacêutica, rimos de comerciais idiotas e trocamos contatos sem fazer promessas. Não foi um amor à primeira vista, não houve fogos de artifício, mas sim um silencioso: ok, ele não é um idiota, posso lidar com ele. E naquele momento, isso era mais do que suficiente. No meu próximo aniversário, convidei apenas as pessoas que realmente queria ver. Clarissa com Gabe, meu pai, alguns amigos, Rene, que se revelou mais útil e interessante do que eu esperava. Minha mãe recebeu um convite formalmente. Eu não estava preparada para uma guerra. Ela não veio. Em uma mensagem, escreveu algo sobre ser inconveniente sair. Minhas pernas doem. Eu dei de ombros. Era doloroso, mas não mortal. Eu havia aprendido a distinguir a ausência da perda. Mais tarde à noite, Clarissa me entregou uma pequena moldura. Não tenha medo, disse ela. Não são nossas fotos de criança na banheira, embora pudesse ser. Na moldura havia uma foto tirada por algum parente, quando tínhamos provavelmente 5 anos. Estávamos sentadas no chão ao lado da árvore de Natal, usando casacos iguais, com as cabeças inclinadas uma para a outra, ainda sem cicatrizes. Em nossos olhos havia tanto encantamento com o mundo que eu não pude deixar de sorrir. No verso, ela havia escrito algo. Eu li: nós sempre fomos espelhos. É hora de parar de lutar contra a reflexão. Não é ruim, disse eu. Quase patético, mas você tem permissão. Eu pensei em escrever obrigada pelo cicatriz, mas decidi que isso já era demais. Ela piscou. Guarde isso para o aniversário da cicatriz, respondi eu. Saímos para o balcão com copos de vinho. Em algum lugar do apartamento, alguém estava rindo. Parecia que Liam estava contando uma história sobre um cliente que tentava vender pílulas detox para Karma. Meu pai discutia beisebol com Gabe. René comentava a maquiagem de alguém. Estava lotado, barulhento e estranhamente confortável. Eu me apoiei na grade, olhando para as luzes da cidade. Sabe, disse Clarissa se aproximando, se alguém me dissesse aos 16 anos que um dia estaríamos aqui, brincando com a minha cicatriz, eu provavelmente teria dado um soco na pessoa que disse isso. Se alguém me dissesse aos 16 anos que quase arruinamos as carreiras uma da outra e depois estaríamos juntas, salvando rostos estranhos com nossos cremes, eu parei. Bem, também teria dado um soco. Pelo menos somos coerentes. Ela sorriu. E com as mãos sempre é fácil. Ficamos em silêncio por um momento. Mamãe não gostaria disso, disse eu. O fato de não estarmos mais competindo. Ela não está exatamente encantada, deu de ombros Clarissa. Tiraram sua programa de TV favorita, quem é a melhor filha desta vez. Mas, sabe, eu acabei de entender. Isso não é nosso problema. Ah, sim, assenti. Seu canal, sua decepção. Podemos, às vezes, quando estamos de visita, brincar com os papéis antigos, acrescentou ela. Pela paz. Mas, sinceramente, eu não quero mais me comparar a quem está melhor estabelecida. Tenho um marido que ama minha cicatriz ridícula. Você tem um cérebro que pode tirar metade da indústria da coma. Isso é o suficiente para mim. E um apartamento no centro, lembrei. E um apartamento no centro, concordou ela. E talvez um consultor promissor que olha para você como se você não fosse apenas um gerente sênior, mas algo mais interessante. Não se afaste, eu disse, franzindo a testa, mas sentindo um calor em algum lugar abaixo das costelas. Nós somos apenas conhecidos. Ah, sim, ela fingiu acreditar. Nós também éramos apenas conhecidos do Gabe por 2 anos. Em algum lugar do apartamento, alguém nos chamou. Ei, gêmeas, vocês estão lá decidindo o destino do mundo ou apenas planejando uma nova conspiração? Nós nos entreolhamos. Nós não conspiramos mais, eu disse.
Nós apenas ocasionalmente jogamos no mesmo time, ela esclareceu. Nós voltamos para as da sala. Leon levantou seu copo na minha direção. Eu automaticamente respondi com o mesmo gesto e naquele momento percebi. As cicatrizes antigas não desapareceram, mas elas pararam de controlar cada um dos meus movimentos. Minha mãe nunca apareceu. Talvez ela venha algum dia, talvez não. Mas pela primeira vez em muito tempo, essa incerteza não parecia um fracasso. Era apenas mais um "vamos ver", que não mais definia meu valor. Mais tarde, quando os convidados se dispersaram e a cidade lá fora se acalmou um pouco, Clarissa e eu voltamos ao balcão. Ela pegou o telefone, abriu uma foto antiga. "Lembre-se", disse ela, "aqui estão essas duas idiotas de capas. Elas não têm ideia de tudo o que as espera. Cicatrizes, guerras, cremes, julgamentos, mães e consultores", acrescentei. "E consultores", sorriu ela. "Se um dia quisermos provar novamente que uma de nós é melhor, vamos simplesmente pendurar essa foto no meio e lembrar que um dia estivemos do mesmo lado sem condições." "Concordamos", disse eu. Estávamos paradas, olhando para as duas pequenas figuras na velha foto. E eu senti de repente que, pela primeira vez em muitos anos, não precisava provar que eu estava bem. Eu já estava bem, não como minha mãe queria, não como eu imaginava aos 20 anos, mas como era necessário para mim. E o fato de minha metade refletida estar ao meu lado, com uma cicatriz fina na têmpora e chamando isso de tipo paz, era um bônus que eu nunca havia esperado.